noite! Espero que estejam todos bem, que a vossa semana esteja a correr bem, que tu lá na escola e quem está na telescola, que esteja tudo a correr bem e agora que estejam prontinhos para ouvir mais uma história a deitar. Já estão prontinhos? Os pijaminhas vestidos, os dentinhos lavados e bem confortáveis? E claro, ouvidinhos à escuta. Então vamos lá. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez. E a história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se Desculpa. Esta história foi escrita por Norbert Landa e ilustrada por Tim Warnes e é uma edição da Minutos de Leitura. Desculpa, uma palavra tão importante, não é? Eu acho esta palavra muito importante, desculpa. Então vamos lá ouvir o que é que esta história tem para nos contar. O urso e o coelho eram os melhores amigos que possas imaginar. Viviam juntos na casa urso e coelho. Preparavam refeições urso e coelho. Na sua cozinha, urso e coelho. O coelho era o melhor a fritar cogumelos. O urso era perfeito a fazer bolos de mel. Olhem, o urso e o coelho, na casa que eles partilhavam e onde faziam tudo a meias. Urso e coelho. Olhem que casa tão bonita e tão simpática que eles têm, não é? Ai, eu acho. De noite, dormiam no seu beliche urso e coelho. O coelho dormia embaixo, o urso dormia em cima, porque era melhor a trepar. No verão, eles viviam na casa da árvore. O coelho contava histórias ao urso, porque era o melhor a contar histórias. Partilhavam o maravilhoso sentimento de ser um bom amigo e de ter um bom amigo. Olhem o urso e o coelho a partilharem momentos tão bons de felicidade e, sobretudo, de amizade, porque eles sim, eles eram bons amigos. Certa manhã de verão, o coelho viu qualquer coisa a piscar, a reluzir ao sol. Olha, urso, disse ele, o que é aquilo que eu estou a ver lá embaixo? Olhem só, o coelho aqui com os seus binóculos a ver qualquer coisa a reluzir, a brilhar. O que seria? O urso ajudou o coelho a descer pelo sexto elevador e desceu também, mas pelas escadas. Os dois foram a correr para observar melhor o estranho objeto. O urso aproximou-se e ficou a observar. Nunca tinha visto algo tão brilhante. Uau! Exclamou ele. É a minha imagem? Olha, coelho, que orelhas de urso fofinhas eu tenho! Olhem aqui, o urso e o coelho a admirarem aquilo que reluzia e no fundo, fazia espelho, porque o urso estava a saber. Ai, que orelhas tão bonitas de urso que eu tenho! Então o coelho, muito curioso, observou também o objeto brilhante. Deves estar a brincar, disse o coelho. É a minha imagem, as minhas lindas e compridas orelhas. Não vês? Tem aqui o coelho a ver-se ao espelho. Afinal, não era o urso que lá estava. Afinal, era o coelho, as lindas e compridas orelhas do coelho. Estás completamente enganado, disse o urso, agarrando um objeto brilhante. Estas são umas lindas orelhas e fofinhas de urso. Esta é a minha imagem, insistiu o urso. Olhem aqui o urso, que voltou a olhar e a ver-se. Ele viu-se no espelho, não é? Naquele objeto brilhante. E não acreditava que o coelho tinha visto umas orelhas de coelho, era impossível. Mas o coelho não se deixou ficar. Agarrou e puxou. E o urso também puxou. E o coelho puxou. E o urso esticou. Até que o objeto brilhante
se rasgou em dois. Olhem aqui. Os dois amigos a puxaram para o lado, a puxaram para o outro, um puxou, o outro esticou e o objeto brilhante rasgou-se. Zangados, voltaram as costas e foram-se embora, cada um com o seu pedaço, pois claro está. Oh, olhem aqui, os amigos zangados. O urso levou o pedaço dele e o coelho também, o pedaço que tinha ficado nas patinhas dele. E muitos zangados viraram costas e cada um foi para o seu lado. Oh, eu nem acredito que estes amigos tão amigos se zangaram. O que será que vai acontecer? Ai, como estava furioso o coelho! Apressou-se a voltar para a casa urso e coelho e bateu com a porta. Estava mesmo furioso o coelho. Já em casa, pendurou o objeto brilhante na parede. Olhou para a sua imagem e disse muito orgulhoso: que orelhas compridas maravilhosas! Olhem aqui o coelho, a ver-se ao espelho. Ai, admirar as suas orelhas. Afinal, o coelho tinha razão. Era o coelho e as orelhas do coelho que ele conseguia ver no objeto brilhante. Depois foi para a cama. Que mais poderia fazer sozinho na casa o urso e coelho? Claro está. Foi-se deitar, foi descansar. Mas olhem só, que cara de zangado que o coelho tem. Ficou mesmo muito chateado com o urso. E o que seria feito do urso? Entretanto, o urso zangado trepou à casa da árvore e pendurou o seu pedaço brilhante na parede. Sentou-se e ficou a admirar as suas orelhas tão redondas e fofinhas. Olhem aqui o urso, na casa da árvore, a admirar também as suas orelhas tão bonitas, redondas e fofinhas. Afinal, era mesmo o urso que ele via naquele pedaço de objeto brilhante. Depois, ficou a olhar para a casa o urso e coelho. Eu não preciso de um amigo como este, resmungou o urso. Olhem só, que cara de zangado! Primeiro olhou para a casa e depois lembrou-se. Não preciso de um amigo assim, não preciso de um amigo como este. Mas será que é verdade? Será que o urso não precisa de um amigo assim tão especial? Vamos ver. A noite chegou e o tempo passou, mas o coelho não conseguiu adormecer. Já não estava zangado, sabem, meninos? Ai, que pateta que eu fui, suspirou ele. Como seria bom ter o urso aqui comigo para lhe poder contar uma maravilhosa história de adormecer. Oh, agora que o coelho já não estava tão zangado, ele começou a sentir saudades do urso e saudades de lhe contar a história que ele era tão bom a fazer. O coelho contava histórias. Olhem aqui, o nosso amigo coelho, sozinho na cama e não consegue adormecer. Está a pensar no urso, no seu grande amigo. E no topo da casa da árvore, o urso ficou a observar a lua. Sentia-se triste e sozinho, tal como o seu amigo. O que poderei fazer para o coelho ficar contente e voltar a ser meu amigo? Pensou ele. Olhem o urso aqui no topo da casa da árvore, a pensar. Também agora já não estava zangado. E também tinha saudades do seu amigo. O que poderia ele fazer para se redimir, para voltarem a ser amigos? Foi então que o urso teve uma ideia. Pegou no seu pedaço do objeto brilhante, desceu da árvore e, sem fazer barulho, caminhou até à casa urso. Olhem aqui, urso e coelho. Olhem aqui, o urso a caminhar pata ante pata, sem fazer grande barulho, e lá foi ele em direção à casa urso e coelho. Mas o coelho também não estava deitado. Tinha acabado de sair de casa, segurando o seu pequeno pedaço. Olhem o coelho que também não estava deitado, não conseguia dormir. Então também saiu de casa e também levava um pedaço do objeto brilhante. Quando viu o urso, o coelho aproximou-se dele e disse baixinho: Desculpa, urso. Podes ficar com a minha imagem. Não. Eu é que peço desculpa, disse o urso, dando-lhe a sua parte do objeto brilhante. Oi, que bonito! Olhem aqui os dois amigos
a pedirem desculpa um ao outro e até já nem se importavam de dar o pedaço do objeto brilhante que eles tinham, não se importavam de dar um ao outro. Mas quando se sentaram bem juntinhos, os amigos olharam para os dois pedaços brilhantes. E sabem o que é que eles viram? Olhem só aqui os dois amigos, juntinhos, sentadinhos, cada um a olhar para o seu pedaço brilhante. E sabem o que é que eles viram? A imagem do urso e do coelho. Assim está perfeito, disseram os dois contentes. Olhem só, o que eles tinham visto era a imagem dos dois, do urso e do coelho, porque ambos tinham razão. O urso via o urso e o coelho via o coelho e tinham-se zangado por uma questão assim muito pateta, não foi? Claro que sim, porque se eles parassem para pensar, ambos tinham razão e não precisavam de se chatear. Mas agora esta zanga está resolvida e por isso é que esta história tem um final feliz. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. Desculpa, uma palavra muito importante que o urso e o coelho souberam utilizar na altura certa, não é? Na ocasião certa, porque tinham-se chateado por uma questão pateta, não é? Por causa de um objeto. O urso dizia que era o urso que via, o coelho dizia que era o coelho. Ambos tinham razão, mas não pararam para conversar, não é? E por isso se zangaram. Mas sabem, a amizade falou mais alto. A amizade entre os dois é que ganhou, é que prevaleceu. E ainda bem. E ambos pediram desculpa um ao outro, porque nenhum nem outro tinha estado bem, não é? Foram os dois muito orgulhosos e os dois fizeram beicinho, não foi? Viraram costas. Mas pronto, depois, quando eles já não estavam muito nervosos nem muito zangados, eles pensaram melhor e realmente o que eles fizeram de melhor foi pedir desculpa um ao outro e voltaram a ser grandes amigos. E claro, a imagem que eles viam era dos dois e assim estava perfeito. E é isso que nós temos de fazer, não é? Sempre que tivermos de pedir desculpa a alguém, devemos pedir, porque é uma palavra mágica, muito bonita e que faz magia nas outras pessoas que às vezes ficam um bocadinho tristes connosco, não é? E não custa nada pedir desculpa. E agora que já ouvimos esta história tão bonita de amizade, vamos dormir um soninho descansados? Sim? Então vamos lá. Vamos lá agora deitar. Os olhinhos vamos fechar. Prontos para sonhar. Prontos para